Mas antes eu queria chamar aqui o pessoal que foi batizado hoje de manhã. Nós tivemos hoje um grande batismo, fogaréu, mais de 1.500 pessoas foram batizadas, mas hoje nós só temos 6 que vieram agora à noite. Não, brincadeira. Nós tivemos hoje um grande batismo, pode vir, um grande batismo nesta manhã, foram 6 irmãos, 2 mulheres, né, e 4 homens que desceram as águas do batismo, né, com exceção só do Eric, que já veio, né, com compromisso com Jesus, mas os demais todos aceitaram a Jesus aqui e estão fazendo a classe do batismo. Pode vir para cá, o Eric, Valdeci, Diego, Aline, Samantha e Si. Nós temos membros dessa igreja até da Inglaterra, não é isso, Samantha? A Samantha, ela é da Inglaterra, veio junto com o esposo, Sidney, né, eles estavam na Inglaterra, e mudaram para cá, e estão conosco, e né, estão fazendo a classe do batismo, e estão se batizando também. Muito bem, então são novas pessoas aqui na igreja, não é isso? Para desenvolvermos amizades, conhecermos e aprendermos that little accent, English accent, right? E a gente, né, desenvolver amizade com eles, nos entrosarmos com eles, e eles se sentirem em casa, porque eles pertencem a esta igreja também, amém? Se você ainda não é batizado nas águas, nos procure para fazer uma classe, juntamente com o pastor Rogério, para você se batizar. Se você ainda não é membro da igreja, já é batizado, nos procure também, nós temos uma classe para os novos membros, é um encontro só comigo, e aí você é apresentado e se torna membro da igreja também. Então, com muita alegria, pastor Rogério, nós vamos entregar o certificado, não é verdade? E um DVD de hoje, né, cortado aquela parte a parte da escada. Então, vamos lá. Aline Veloso. Vai chegar mais alguém? Entrega aí, por favor. Aplauda com força. Ajuda aqui, pastor Edson, pastor André. Irmão Márcio. Ajuda aqui, por favor. Diego de Carvalho. Dá uma salva de palmas bem bonita. Esse é o casal. Samantha Hesketh. Is that the name? Hesketh? There you go. Gente, para quem não está reconhecendo, esse é o pastor Alfredo. Está parecendo o Evandro, assim, bem magrinho, mas é ele mesmo, é o nosso pastor Alfredo aqui. Nosso amigão aqui. Sidney. Aqui o Sidney, Deus abençoe. Quem mais? Eric, Lucas, onde está o Eric? E o Valdeci, pastor Rogério. Yes. Muito bem. O Ministério do Louvor pode vir para cá? Nós vamos orar por eles e pelas ofertas. Vamos ficar em pé, amados? Fiquem em pé, por favor. O Ministério do Louvor pode vir para cá. Nós vamos orar. E nós queremos hoje apresentar a igreja e recebê-los também oficialmente como membros ativos aqui da Assembleia de Deus Vida. A igreja está contente e quer receber esses queridos irmãos como membros ativos da Assembleia de Deus Vida. Se é verdade, estenda as mãos e diga assim: queridos irmãos, sejam bem-vindos para juntos servirmos ao Senhor. Vamos orar? Pastor Rogério, ore, por favor, e também orando pelas nossas ofertas. Hoje nós vamos ofertar para o nosso programa de rádio, de segunda a sexta, às 7 da manhã, pela 1230, e a nossa oferta hoje é um investimento neste ministério da rádio. Amém? Senhor, queremos agradecer por este grande milagre que o Senhor fez nesta manhã e está fazendo nesta noite, de incluir mais estes soldados nas fileiras do teu exército, Senhor. Que o Senhor possa usá-los poderosamente, que o Senhor possa guardá-los, sustentá-los debaixo das tuas potentes mãos. Também queremos suplicar uma bênção sobre a vida de cada um que irá contribuir nesta noite. Que as bênçãos do Senhor sejam de maneira tal que possam sempre reconhecer e agradecer ao Senhor e dizer que só o Senhor é Deus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode se assentar, por favor. E nós vamos contribuir com os nossos dízimos, que é um ensinamento bíblico. Nós cremos na doutrina bíblica do dízimo, na oferta generosa. Que Deus te abençoe. Vamos ofertar com amor, com alegria, enquanto estaremos louvando ao Senhor com um hino. Tu és o vivo
first cry to the last days, every echo of time, every evening fade, you've always been there. From the baby's first cry to the last breath, every fight in my, every victory
és princípio e o fim, Senhor. Tu és princípio e o fim, meu passado, meu presente e meu futuro, Senhor. Tu és mais que palavras possam expressar, Senhor. Aleluia. As rédeas da lua e do sol, como cavalos conduzidos por reis. Com tuas asas tu cobres, Senhor, montanhas e vales também. A sabedoria é o tesouro que está escondido em tuas mãos. E mesmo sendo dono disto tudo, Senhor, tu queres meu coração. Tu queres meu coração. Tu és princípio e fim, és tudo pra mim, passado, presente e o porvir. Princípio e fim, és tudo pra mim, passado, presente e o porvir. As constelações que iluminam os céus existem por teu querer. Como chamas de fogo é o teu grande amor, em ti eu não posso esconder. A sabedoria é um tesouro que está escondido em tuas mãos. E mesmo sendo dono disso tudo, Senhor, tu queres meu coração. Tu queres meu coração. Tu és princípio e fim, és tudo pra mim, passado, presente
princípio e fim, Senhor. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We
worship the Lord. Our lives worship the Lord. The children worship the Lord. We give you, we give you. Eu acho que o Senhor está recebendo como cheio suave. You are Alpha and Omega. Yes, you are. We worship you. Oh, Senhor, tu és santo, Senhor. You are worthy to be praised. You alone, you alone, you are Alpha. You are Alpha. Only you deserve this praise. And Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Only you are. We give you glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Last time, one more time. We give you we worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Jesus, te adoramos, Senhor, te adoramos, ó Deus. Glorificado é o teu nome para sempre. Tu és digno de louvor, de honra, de adoração. Tu és digno, Senhor, tu és digno, tu és digno. Te adoramos, te adoramos. Ora, machada, barraçuia, oh, aleluia, te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor. Oh, aleluia. Te adoramos, ó Deus, te adoramos, Senhor. Continua, Deus, falando aos nossos corações, Senhor.
Continua, ó Deus, impactando nossos corações nesta noite, ó Pai, através da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. As crianças serão ministradas, usa os professores, Senhor, as professoras, em nome de Jesus. Nós também aqui receberemos a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, traz salvação nesta noite, cura, libertação, batismo com o Espírito Santo. Em nome do Senhor, ó Pai, nós Te adoramos, nós Te agradecemos, nós Te louvamos, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus, aleluia. Sente-se alegre em nome de Jesus. Deus abençoe, no nome do Senhor. E já nos preparando para a mensagem. As crianças podem ir para o Ministério Infantil. Lembrando que nesta sala aqui, 9 a 12 anos, aqui do lado, e as demais classes de 8 anos para baixo lá atrás. Pastor Tiago De Luca. Então, pastor De Luca está aqui. Por que eu falei Tiago? Deve ser, ele parece Tiago, talvez. Pastor Elias De Luca, viu que parece um pouquinho? Sua esposa, a irmã Patrícia, a Valentina, é isso, a filhinha deles, Valentina, e eles são lá do Rio de Janeiro, eles são da Assembleia de Deus ali na Tijuca, e quem pastoreia lá é o meu primo, o pastor Júlio César Silva, e esse meu primo é o meu primo, eu e o meu irmão, que é o pastor Sócine, que eu já contei a história aqui, que nós fomos, no caso eu e meu irmão, fomos batizados com o Espírito Santo em casa, e o meu primo estava lá. Então, é um grande amigo, além de primo, e recomendou e pediu para recebermos aqui o pastor Elias, amém? Os irmãos estão felizes com a presença deles e receba com alegria. Dá uma salva de palmas bem calorosa, bem bonita. Pastor Elias, pode vir, por favor. Glória a Deus. Ele estará ministrando a palavra de Deus nesta noite com liberdade. Dá licença. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por gentileza, olhe para o seu vizinho, diga para ele, que bom que você veio. Que o Senhor, que é o centro da nossa atenção nessa noite, seja adorado a cada momento. Que Ele faça nessa noite, continue fazendo nesta noite, através da ministração da sua palavra, tudo aquilo que Ele queira fazer. Que nada que o Senhor queira fazer, que nada que o Senhor planejou em fazer nesta noite, fique por fazer. Se Ele planejou te entregar nesta noite um grande milagre, Ele vai te entregar. Se Ele planejou colocar nas tuas mãos algo que tanto tempo você espera, Ele também vai te entregar. Nada vai atrapalhar isto. Nada vai se opor a isto. Se opor, até pode tentar se opor, mas conseguir não. Êxito não terão, porque a vitória já é nossa, pelo poder do nome, do sangue de Jesus Cristo. Eu sou grato a Deus por essa noite. Eu agradeço ao Senhor porque considero esta uma oportunidade singular de uma vez mais estar na presença do Senhor, louvar a Deus muito pela vida de todos vocês, pela vida de cada família, por cada casal, por cada jovem, por cada criança, pela vida dos pastores, louvar a Deus pela vida do pastor Salmão, sua família. Pastor Júlio é o meu pastor, é um amigo meu, tem me dado muitas oportunidades. E quando eu falei para ele que eu iria atender um pessoal em Nova Jersey, ele falou muito do senhor, contou as histórias de vocês. Pastor Júlio é um homem que está construindo uma grande catedral na Tijuca. A igreja da Tijuca ela é muito antiga, é uma filial de um grande campo no nosso estado. E nunca houve tamanho alvoroço de crescimento naquela igreja, como está acontecendo hoje na gestão do pastor Júlio César. É um homem de fibra, um homem guerreiro demais, que é meu vizinho também, nós somos vizinhos,
E eu quero agradecer a Deus porque estou aqui, primeiramente, porque Deus assim permite. Deus usa as mãos do meu pastor presidente e também o pastor Salmão atendeu de bom grado. Isso é muito bom. Conheci um amigo ali, um companheiro que eu não sabia que era companheiro. Ele é filho de uma mulher que uma vez me entregou uma profecia. Eu vivia todo errado. Eu me lembro que ela disse para mim: tu não vai tomar vergonha na cara? E eu cheguei na consagração, 9 horas da manhã, ela olhou: a oração começa às 8, o louvor é às 9. Você podia ter chego às 9. E eu: não, missionária Senete. E ela: não tem, não. E aquela mulher, nós chamamos esse tipo de mulher no Rio de Janeiro de cara de prumo. Prumo é que o pedreiro usa para colocar a parede reta. E ela tinha cara de prumo. E o nosso pastor ali, é filho da missionária Antonieta. Quantas consagrações eu frequentei na Porta das Ovelhas. E, coincidência, a minha mãe mora ali ao lado. Estudei naquele colégio ao lado. E vi alguns cariocas aqui. Bom ver os cariocas. Ninguém aqui é mineiro, eu percebi. Não tem mineiro nessa igreja? Não tem mineiro, né? Amém. A maioria é mineiro, né? Tem alguém de Valadares aí? Amém. Glória a Deus. Rapaz, lá em Nova Jersey tem mais mineiro do que em Minas. Nossa, o lugar para ter mineiro. Eu estou quase falando uai. Eu estou na casa de um grande amigo, um pastor amigo, e é muito mineiro. Nossa, mãe do céu. Você não vê carioca, você não vê paulista, você não vê goiano, você vê pouca. E a mineirada invadiu mesmo, no bom sentido, a América, para ser fiel ao Senhor aqui. Amém? Me faço acompanhado da minha esposa, como foi apresentado, a irmã Patrícia, a minha dama de preto, a mulher da minha vida. Essa mulher é guerreira demais, pastor Salmão. Ela encarou 5 horas de trânsito de Nova Jersey para cá agora comigo. E hoje, acho que eu judiei dela, porque eu preguei num culto de manhã em Salt River, e acabou o culto meio-dia. Quando foi meio-dia e meio, o pastor ia levar eu para almoçar com ela, e eu disse: pastor, não dá, porque eu não conheço a estrada, e eu tenho um compromisso lá em Boston à noite. E ele olhou para mim e disse assim: você é guerreiro, hein? Vai lá, as meninas vão descansar, né? Eu falei: não, elas vão comigo. Você está falando sério? Eu falei assim: eu não sou bobo de pregar sem minha esposa olhando para mim? E quando a mensagem estiver ruim, quem que vai me avisar? Né, filha? Então, ela é guerreira demais, irmãos. Está sempre na atividade comigo. Eu tenho um privilégio, gozo desse privilégio, de nunca, nos meus tantos anos de ministério, nunca ter subido num altar para pregar a palavra de Deus sem que ela esteja presente. Esteve presente como namorada, esteve presente como noiva, hoje está presente como mulher. E hoje nós temos a Valentina. A Valentina, com 6 dias de vida, ela fez uma cirurgia cardíaca. Ela tem 3 meses de idade. A Valentina já nasceu missionária, né? Ficamos 1 mês ali na perinatal da Barra internados com ela. A Valentina, minha esposa, não podia gerar. Minha esposa tinha um problema chamado sinéquia. E Deus falou para mim: meu filho, eu vou te dar uma menina. E falou para ela: eu vou dar uma menina para vocês. E nada dessa menina vem, tratamento vai, gasta-se dinheiro, viaja para tal lugar, viaja para fora e ninguém resolve o problema. Falei para ela: sabe de uma coisa? Vamos fazer um ato profético. Quanta gente tem aí? Temos tanto. Comprei 2 passagens de ida e volta para Israel. A primeira vez. E fomos para Israel. Chegamos em Israel, contratamos um guia privado, um guia privativo. E ele começou a andar com a gente lá e fomos até o túmulo de Samuel, que é dividido com o túmulo de Ana, numa igreja ali em Ramá. Eu entrei pelo lado direito, onde os homens vão até o túmulo de Samuel. Ela entrou pelo lado esquerdo, onde as mulheres vão até o túmulo de Ana. Um judeu ortodoxo está na porta, quem já foi lá sabe disso. Ele está na porta com um cordel de medir. Esse que a Bíblia diz que tem um cordel de medir que mede. E ele olhou para mim e me mediu, de cima e embaixo, e autorizou a minha entrada, mediu a ela, autorizou a entrada dela. E quando voltamos, depois de chorarmos muito, pedirmos muito a Deus esse milagre da nossa filha, depois de uns 40 minutos orando lá embaixo, voltamos, nos encontramos no lado de cima da igreja. Esse judeu quebrou todo o protocolo ao colocar a mão no meu ombro e estender a mão para ela.
Sabemos que isso é quebra de protocolo, porque quem tem que cumprimentar o homem é a mulher que tem que tomar a iniciativa em Israel. E ele levanta a mão e estende a mão para ela, e ela olhou para mim e eu dá a mão a ele. Ele é o chefe da sinagoga aqui. E ela estendeu a mão, ele olhou para ela e, em um bom português, disse para ela: o Deus dos céus manda eu te dizer que você vai gerar e vai dar à luz a uma menina. Ouvir isso de um judeu ortodoxo é bom demais. A minha fé foi nas alturas e eu saí dali, isso foi no mês de maio. Quando foi em novembro, eu lembro-me como se fosse agora. Eu estava pregando numa vigília em Búzios, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Era uma mini vigília e isso era por volta de 11 horas da noite. O pastor iria me passar o microfone e ela olhou para mim e falou assim: amor, chegou o e-mail. Eu falei: o que está escrito aí? Ela disse para mim assim, lá debaixo da igreja: eu estou grávida. Resultado positivo do exame. A Valentina está ali. Eu louvo a Deus pela vida da minha filha, das minhas princesas, as mulheres da minha vida que cuidam de mim e daqui a pouco vão mandar em mim. Onde estão os casados aqui? Levante a mão. Agora abaixa a mão, por gentileza. Onde estão aqueles que ainda não são casados? Eu vou orar para Deus desencalhar vocês hoje. Outro dia eu falei isso numa igreja e uma jovem, eu acho que não gostou. Acho não, tenho certeza. Eu disse: vou orar para Deus desencalhar. Ela levantou e disse assim: ô pastor, eu não estou encalhada não, hein? Eu disse: menos com a senhora, hein? Desculpa. Amigo, glórias ao Senhor. Deus tem me revelado uma palavra, meus irmãos. Ela se encontra no Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4. Eu quero ler apenas um versículo com a igreja, que é o verso de número 23. Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 23. É um texto muito conhecido, é uma leitura muito usada nos nossos cultos de adoração, dos nossos cultos proféticos. E nessa noite é a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Evangelho de Cristo, segundo escreveu João 4, 23, está escrito deste jeito: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Vou ler novamente. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Repita comigo, por gentileza: a hora vem. A hora é agora. A hora não vem mais. A hora é agora. Para que se entenda isso, eu peguei muita carona na fala da serva do Senhor que estava aqui ministrando o louvor. Quando ela falou de tempo, quando ela falou que o relógio está apontando para a volta de Cristo, nunca esteve tão próximo. A igreja precisa acordar, que a igreja precisa fazer mais, que a igreja precisa buscar mais, levar mais a sério as coisas de Deus. Lembrei-me quando minha mãe dizia para mim que eu precisava ser tudo o que ela havia sonhado para a minha vida, e eu sempre quis ir para o outro lado. Aos 11 meses de idade, eu fui batizado no Espírito Santo no colo da minha mãe numa vigília. Naquela noite, diz a minha mãe que eu falei línguas estranhas e algo saiu da minha boca como uma palavra dizendo: vou eu levar o anjo desta igreja. 2 dias depois, o pastor presidente daquela igreja passou para o Senhor. Aquilo ficou um marco na Assembleia de Deus de Copacabana, Duque de Caxias. Até hoje, todas as vezes que frequento aquela casa para ministrar a palavra do Senhor, encontro alguns irmãos da época e isto é comentado. O tempo passou
E eu resolvi colocar os pés pelas mãos e viver o meu mundo, viver aquilo que eu julgava correto, viver aquilo que eu julgava bom para mim. Larguei a igreja, não queria mais saber de cantar nas crianças, cantar nos adolescentes e cantar nos jovens. Larguei tudo. Morava no Espírito Santo, nos mudamos para o Rio de Janeiro. E então eu conheci um mundo sujo, o mundo da prostituição, o mundo das drogas, o mundo da mentira, um mundo errado, um mundo podre. Nesse mundo ele me apresentou muitas coisas. Disse para mim que eu iria ter muito dinheiro, o diabo disse para mim que eu iria ser um cara famoso, que eu iria me envolver com muita gente grande. O diabo disse para mim que eu iria ser alguém, e eu acreditei em tudo isso. Chegava em casa com um paco de dinheiro enrolado no elástico e dizia para minha mãe: olha aí, mãe, o dinheiro da noite, porque eu dizia para minha mãe que eu lavava pratos num restaurante no período da madrugada. Minha mãe acreditando naquilo e meu pai também não sabia das histórias. Onde foi parar isto? Foi parar num jovem que saiu num certo sábado para ir para a noitada, continuar no seu mundo da prostituição, continuar vendendo o seu corpo, continuar usando o que usava, fazendo o que fazia. Naquela noite eu me envolvi com uma pessoa que ela era simplesmente a mulher do gerente da boca de fumo do morro. Eu não sabia quem era ela não se apresentou como tal, só disse que era solteira, só disse que não tinha ninguém, e eu estou com ela, sentado numa mesa, tomando uma bebida. Até então, de repente, ela olha para trás e diz para mim: corre, porque eles vão matar a gente. E quando eu olho para trás, vem um monte de homem já dando tiro em cima do bar onde estávamos, e começamos a correr, a correr. Me lembro que eu tomei um tombo porque um desses tiros pegou no meu tornozelo. Caí no chão e ainda com força, tiradas não sei de onde, levantei e ela já havia sumido. Quando ela sumiu e eu tentei correr, pular um muro, caí numa horta que tinha, num terreno, onde tinha umas plantações, me deram um tiro nas costas, pularam o muro, pegaram, me colocaram, tiraram a minha roupa e começaram a me bater e me levaram para cima do morro. Quase já inconsciente. A única coisa que funcionava na minha mente era a minha mente que pensava: a minha mãe está orando por mim nesse exato momento. Enquanto eu não chegava em casa, a minha mãe não dormia. Enquanto eu não abria a porta, que eu andava devagarzinho para entrar no meu quarto, a minha mãe descia e até eu passar o transe da noite, o transe da madrugada, e aquela mente povoada, mente polvorosa, eu via que a minha mãe descia, colocava a mão na minha testa e dizia: Deus, salve o meu menino. Todos os dias ela fazia isto. Amarrado numa madeira lá em cima, agora todo rebentado, todo quebrado. Eu penso: minha mãe não vai dormir essa noite, porque eu não vou chegar em casa. Irmão de 9 pessoas, somos 5 homens e 5 mulheres, eu sou o último. Todo mundo dizia para minha mãe que eu iria amanhecer morto com a boca cheia de formiga na vala, mas ela sempre me defendeu dizendo que eu iria ser um homem de Deus e um pregador da palavra. O caminho que eu estava vivendo era um caminho sujo, que agora me leva a tal ponto este, que eu pensei que dali nunca mais iria escapar. Chamaram o gerente da boca de fumo, o gerente do morro, ele chegou até mim, e quando ele chegou até mim, ele deu uma pesada no meu peito, eu caí para trás, uma da madeira onde eu estava amarrado entrou do meu lado esquerdo, e rasgou a minha carne, quebraram as minhas costelas, quebraram os meus braços, abriram a minha cabeça, fizeram uma arruaça no meu corpo. Enfim, quando ele colocou a arma na minha cabeça e disse: eu vou matar você, porque você estava com a minha mulher, dizendo ele. E, de repente, aquele homem muda de ideia e ele diz assim: ele não vai morrer, porque se ele tiver que morrer, ele vai morrer sozinho aí. Porque quando eu assumi esse tráfico, eu prometi para os meus guias, dizendo ele, que eu nunca iria matar ninguém inocente aqui. E vocês contaram a história, e pelo que eu sei, o errado não é ele, porque ela não tinha uma placa na testa dizendo: sou a mulher de fulano de tal. Ela foi a errada. O playboy veio curtir o baile e a noite. Então, ela que é errada. Faz o seguinte: deixa ele para lá e vão buscar ela onde ela estiver, porque ela vai morrer nessa noite. Quando me deixaram para lá, eu comecei a rolar no meio do mato, eu não sentia mais nada no meu corpo, eu fazia impulsos para virar. A última coisa que eu lembro é que eu estava na porta de uma senhora de pele negra, mais ou menos 1,60 m de altura, cabelinho branco, muito senhorinha, muito de idade.
e ela disse para mim, meu filho, eles não vão te matar. Eu disse, tia, me esconde debaixo da mesa, debaixo da cama, dentro do guarda-roupa, porque eles vão matar eu, eles vão vir descer aqui, eles vão acabar com a minha vida. E aquela senhora jogou um balde de água gelada na minha cara, no meu corpo, e disse para mim, você não vai morrer, porque se você tivesse que morrer, eles já teriam te matado. E ela falou, qual o seu nome? Eu disse meu nome para ela. Onde você mora? Eu disse onde eu morava para ela. Foi a última coisa que eu lembrei. Depois de 17 dias, eu acordei no hospital Getúlio Vargas de um coma. Depois de entrar como indigente, não sei como eu entrei lá. Entrei como indigente e quando o médico olhou para mim e disse para mim, qual o seu nome? Eu disse para ele, tem telefone na sua casa? Na vila onde a minha mãe mora até hoje, na época, tinha um telefone orelhão com um comunitário, que todos os moradores atendiam e davam recado para os moradores que alguém ligava para eles. Ligaram para minha mãe, chamaram ela e disseram para ela, o seu filho está no Getúlio Vargas. Nessa altura, todo mundo já estava me procurando e ninguém me achou. Me deram como morto, meu pai foi em ML, ninguém dizia onde eu estava. Ninguém dizia quem era a pessoa que havia entrado como indigente 15 dias atrás no hospital Getúlio Vargas. Hospital esse que meu pai veio a falecer 5 anos agora atrás. Pois bem, minha mãe, quando chega no hospital, olha para mim e diz assim, eu te avisei. E eu, como estivesse pensando, a senhora não precisava nem dizer nada, só o olhar da senhora já tudo para mim. Eu te avisei, disse para você não viver essa vida. E ela me deu um abraço, chorou comigo, eu olhei, eu estava todo enfaixado, cheio de ferros no corpo, ferro na perna, todo imobilizado. Eu me lembro que o doutor chamou ela e disse assim para ela, Dona Conceição, tenho uma triste notícia para dizer para a senhora. Seu filho tem 2 saídas. A primeira, ou ele vai ser paralítico numa cadeira de roda, ou então ele vai ser mongoloide. Ele não vai ser normal nunca mais. Quando eu ouvi aquilo, acabou o meu mundo. Eu perdi tudo que eu tinha, eu perdi. Minha mãe chora, coloca a mão no meu peito e diz para mim, Deus está com você nas mãos dele. Tive alta, fui para casa. Primeiro mês, nada de se mexer. Segundo mês, nada de mexer nada. Terceiro mês, nada de mexer nada. Quarto, quinto, no final do 6º mês. Eu me lembro de uma noite que eu pensei com Deus e disse para Ele, o Senhor sempre usou a boca da minha mãe dizendo que eu iria ser pregador da sua palavra. Cresci num lar evangélico e tudo que eu fiz até hoje foi só coisa ruim. O Senhor me perdoa, mas se o Senhor quiser me fazer um pregador da sua palavra, nem que for numa cadeira de roda, eu quero entregar a minha alma no teu comando nessa hora. Tudo que está aqui nesse corpo nada vale, porque nada se mexe, nada tem valor, mas a alma está aqui dentro ainda. Eu ainda tenho algo que te pertence, eu entrego ela para o Senhor. E em pensamento eu orei a Deus. No dia seguinte, eu acordei com tamanha vontade de mexer as minhas pernas. E eu olhei para os meus pés e consegui mexer o meu dedão. Quando eu consegui mexer o meu dedão, tudo começou a ficar dormente, eu consegui mexer a perna direita. Depois de 2 dias, mexi a perna esquerda. Depois de alguns dias, eu já estava indo de muleta, pedi um amigo para me levar para a Assembleia de Deus de Cordovil, pastor Francisco José, onde estava tendo o congresso da UMADEC. E lá no congresso da UMADEC eu levantei a mão para Jesus, assim, guardei a muleta, e o pastor Anésio Sarmento estava pregando, ele olhou para mim e disse, jovem, o que aconteceu há 6 meses atrás, lá naquele morro, não foi porque você é sortudo, foi porque Deus quer te fazer um pregador da palavra dele. Por que eu estou contando isso antes de eu falar alguma coisa dessa mensagem? Porque eu quero te dizer que quanto tempo perdemos na nossa vida? Perdemos tempo com aquilo que não tem valor, perdemos tempo na desobediência, perdemos tempo fazendo aquilo que para nós é o certo, sendo que ainda não pedimos o aval de Deus para saber a opinião dele para tais decisões que tomamos. Deus, Ele quer de nós algo maior, Ele quer de nós algo grande, Ele quer nos fazer vitoriosos, nos fazer crescidos, nos fazer homens de caráter, mulheres de valor, só que ainda perdemos tempo, gastamos o nosso tempo fazendo as nossas escolhas que não estão pautadas no querer de Deus. Quando eu leio esse texto, eu pego-me ao ponto que Jesus olha para uma mulher esta, que estava vivendo uma vida totalmente desregrada, uma vida errada. A Bíblia diz que esta mulher estava no seu 6º relacionamento. Jesus disse para ela que ela tivera 5 homens na vida dela, e o 6º também não era dela. Eu me vejo deparado com uma mulher que estava vivendo o pior momento da sua vida. Eu me olho para esse texto e me vejo uma mulher que havia destruído 5 famílias. O diabo usava esta mulher para destruir um casamento,
usava essa mulher para destruir outro casamento. Ela estava sendo instrumento do diabo para destruir as famílias da sua sociedade, das pessoas que viviam próximos a ela. O sexto, agora dentro da sua casa, eu aprendo que quando ele não toma a iniciativa de ele mesmo, o homem da casa, abro e fecho aspas, não pegar aquele cântaro, ele mesmo não ir até o poço, para ele mesmo, como homem, pegar a água e levar para dentro da sua casa, ele fica dentro de casa escondido, e a mulher é quem vai fazer o serviço. Eu aprendo que quando ela propicialmente, quando ela propositalmente vai ao meio-dia, é porque ninguém pode vê-la. Ela não vai à tarde após o sol se pôr, se declinar. Ela não vai de manhã antes do sol esquentar. Ela vai no pior horário. A Bíblia diz que ela vai na hora sexta. Ela vai ao meio-dia. Quando ela vai ao meio-dia, como se estivesse dizendo, ninguém vai me ver. Ninguém vai me julgar. Ele então que não poderia ir, porque se ele fosse, alguém poderia identificá-lo como um homem casado. Imagina agora o quadro de vida de uma mulher que já estava como instrumento do nosso adversário, destruindo o seu sexto enlace matrimonial. Pessoas que perdem tempo sendo usadas pelo diabo. Pessoas que perdem tempo pensando que estão fazendo a coisa certa, mas quando se deparam com a realidade da coisa, entendem que simplesmente estão sendo alvos, estão sendo objetos, estão sendo instrumentos do adversário para destruir famílias. O alvo do nosso adversário é a família. O alvo dele é o casamento, porque antes do pastor De Luca pregar aqui, a mensagem precisa nascer dentro da minha casa. Antes de eu ser o pastor aqui na igreja, antes de eu chegar aqui com um terno bonito, estacionar o meu carro, falar palavras bonitas, falar palavras em outras línguas, eu preciso ser o pastor da minha esposa, eu preciso ser o pastor da minha filha, eu preciso ser o pastor da minha família, porque senão não vale a pena nada que for falado aqui. O diabo tenta destruir a casa e ele está dizendo, eu vou usar esta mulher para destruir todas as famílias de Samaria. E enquanto ela for meu instrumento, eu vou continuar a destruição. Mas chegou a um ponto que Deus está no teu tálamo de glória, ele vê aquela situação e vê e percebe. Eu vou colocar um ponto final nessa história. Eu vou fazer com que essa mulher deixe de ser instrumento de Satanás. De repente, a Bíblia começa o capítulo 4 do Evangelho de João, dizendo que Jesus resolve deixar a Judeia e ir até a Galileia, passar por Samaria e ir até Sicar. Eu fiz o percurso e eu passei pela porta de Samaria como evangélico, como cristão. Eu não posso entrar em Sicar, eu não posso entrar e falar para um samaritano até o dia de hoje. Mas Jesus, sentado à beira do poço, a Bíblia diz que ele estava cansado do caminho. E eu entendo por que ele estava cansado do caminho. Cansado do caminho porque andou da Judeia, a Galileia, até Samaria, até Sicar. Ele anda 550, 560 quilômetros, ou mais ou menos 340, 350 milhas a pés. Ele e os discípulos estão andando a pés. A Bíblia diz que Jesus está cansado de andar, cansado do caminho. Eu entendo o motivo do seu cansaço, porque ele era um homem assim como eu e os senhores são. Eu entendo o motivo do seu cansaço, porque como um ser tricotômico, como eu e os senhores somos, ele se cansa, ele sente necessidade de beber água, ele sente necessidade de comer comida, ele sente necessidade de até dar um choro no ombro de alguém, ele sente necessidade de até dar um grito às vezes, ele sente tamanhas necessidades como eu e você sentimos. É por isso que a Bíblia diz, Jesus cansou porque andou muito. Deus está regendo e naquele dia ele entende que chegou a hora daquela mulher ter a sua história de vida mudada. Quando ele entende que chegou a hora daquela mulher ter a sua história de vida mudada, ele traz um Jesus a andar tanto e descansar ali, na porta de Samaria. Ele faz com que a mulher saia num horário propício que haja um encontro entre o Jesus e a samaritana. O diálogo começa. Antes desse diálogo, eu entendo que Deus, quando quer fazer as coisas na nossa vida, ele tira quem precisa tirar e ele coloca quem precisa colocar. Entenda bem que quando começa o diálogo de Jesus com a samaritana, os discípulos estão ausentes. Os discípulos haviam ido à cidade comprar comida. E eu disse para Deus, mas eles estavam com o mesmo cansaço.
haviam caminhado o mesmo percurso, haviam feito o mesmo trajeto, eles eram iguais uns aos outros, todos eles estavam com fome, todos eles estavam com sede, todos eles estavam cansados. E por que só Jesus fica na beira do poço? Aí Deus falou para mim, imagina quando aquela mulher chegasse para pegar uma água com o seu cântaro na mão, Pedro estivesse sentado do lado de Jesus, quando Pedro visse que ele e a mulher estão conversando, Pedro ia pegar uma pedra e tacar nela, porque Pedro não ia admitir que uma samaritana conversasse com o seu Senhor. É por isso, meu filho, que quando às vezes você sente que alguém te abandonou, quando às vezes você sente que alguém não te liga mais, quando às vezes você sente que alguém não te procura mais, é porque eu, Senhor, estou querendo tirar algumas pessoas do teu ciclo de amizade. Quando Deus quer me abençoar de uma forma extraordinária, Ele, se preciso for, tira alguém do meu lado que não está preparado para entender o milagre que Ele quer fazer na minha vida. É por isso que você não deve sentir falta, você deve adorar a Deus, levantando a sua mão e dizer para Ele, Deus, obrigado porque Tu tira quando quer, Tu coloca quando quer, porque o Senhor é o comandante da minha nau. O Senhor está no comando de tudo. Os discípulos estão na cidade. A mulher e Jesus começam o diálogo. Quando eles começam a conversar, entendemos que para Jesus chegar ali, Ele quebra uma barreira chamada barreira da geografia. Quando Ele quebra a barreira da geografia, eu entendo que quando Deus quer um encontro com alguém, esse encontro, para acontecer, não tem distância, não tem barreira, não tem diferença geográfica. Jesus anda 350 milhas para estar ao lado dela. Ela anda pouco, mas Jesus anda muito. E hoje, Deluca, como é que o Senhor quebra a barreira da geografia na minha vida? É quando o salmista diz que ao nosso respeito, Ele manda anjos na nossa casa. É quando o salmista diz que ao nosso respeito, Ele manda anjos por amor de nós. E eu quero te dizer que em todo momento, todos os segundos em que você saiu da tua casa e estar aqui na casa do Senhor, existe um anjo que foi enviado ao teu respeito lá para resolver uma questão que você deixou pendente. Deus manda anjos ao respeito e por amor a nós. E sendo assim, Ele continua quebrando a barreira da geografia, porque Ele é onipresente. Enquanto você está aqui, Ele está visitando a tua família. Enquanto você está aqui, Ele está visitando a tua casa. Enquanto eu estou aqui, Ele está visitando a minha família. Ele está indo lá na minha mãe, lá na Vila da Penha, está dando um abraço nela, dizendo para ela, força, viva, porque a senhora é uma mulher de Deus, e eu vou dar saúde para a senhora. Deus vai dar saúde para a tua família. Deus vai dar saúde para a tua casa. Deus, Ele conhece o teu endereço, Ele conhece o teu logradouro, Ele conhece o nome da tua rua, Ele conhece o CEP, Ele conhece o número, Ele conhece tudo. Por isso Ele não vai se perder e nem precisa de GPS. Deus vai de encontro àquilo que está tirando o teu sono nesta noite, porque Ele quebra qualquer barreira que se opõe ao teu milagre. Amém? E o diálogo começa e imediatamente a mulher diz para Jesus, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim que sou samaritano. E eu vendo aqui essa frase, eu vejo que uma segunda barreira é quebrada quando Deus quer abençoar alguém. Ele quebra a barreira da acepção de pessoas. Porque quando o homem escolhe começando de cima para baixo. Ele vê primeiro os adjetivos e ele começa pelas qualidades. Deixa eu ver se o que ele tem de melhor. Aí ele vem descendo, de melhor vai até o que ele tem de menos melhor, de menos bom, de pior. E ele vem descendo para analisar o currículo. Isso o homem. Deus, ele, quando olha para o homem, ele inverte as coisas. Deus, ele vira o currículo de cabeça para baixo para escolher alguém e diz assim, deixa eu ver o que ele tem de pior. Aí pega o que ele tem de pior. Deixa eu ver, no meu caso, é um prostituto, é um mentiroso, é um drogado, é um camarada que só vive na vida errada, só vive na noitada, só vive mentindo para Deus e o mundo. É esse aqui que eu quero. Vem cá que eu vou te fazer um pregador da minha palavra. O homem escolhe de cima para baixo. Deus inverte e escolhe de baixo para cima. Sabe para quê? Para louvar e bendizer o nome dEle. Porque quando Ele levanta, não tem ninguém que abata. Quando Ele levanta, não tem ninguém que derrube. Deus, Ele quer glorificação. Eu não sei se você conhece alguém que um dia não deu nada por você. Eu não sei se você conhece alguém que um dia não te creditou nada. Eu não sei se você conhece alguém que um dia não te apostou, não disse que você seria alguma coisa, pelo contrário, disse como disseram para mim, Dona Conceição,
seu filho vai amanhecer morto na vala com a boca cheia de formiga. O mais interessante é que essa mulher que falou isso em toda a minha adolescência, ela está viva até hoje, mora na vila da minha mãe. Todas as vezes que eu entro lá, paro o meu carro na porta da vila, pego na mão da minha esposa, pego minha filha no colo e vou entrando, e eu passo pela casa dela e eu digo, boa tarde, dona Rita. E ela diz assim, boa tarde. Como se estivesse dizendo, eu pensei que tu ia morrer cedo, cara, mas Deus te restaurou. A dona Rita tem todos os meus DVDs de mensagem. A dona Rita tem as revistas que, pela misericórdia do Senhor, eu ainda faço alguma reportagem com elas, eu ainda dou alguma entrevista, ministro alguma mensagem semestral lá no Rio de Janeiro. A dona Rita tem os meus livros. A dona Rita me conhece e, nesse momento, duvido se a dona Rita não sabe onde eu estou. Quem tem uma dona Rita como vizinha? Que Deus abençoe as donas Ritas da vida, porque Ele vai dar muita saúde para elas. Sabe por quê? Porque elas vão ter que assistir todo o nosso sucesso. Dona Rita vai ver que você colocou tua família na arca. A dona Rita vai ver que você conseguiu trazer para dentro da sua casa aqueles que haviam se perdido. E até hoje eu entro lá, a dona Rita me olha, e ela é nordestina, e ela diz para mim, olá, Elias. E eu digo, olá, dona Rita. Menina linda, Elias. Ela ficou internada 23 dias, né? Eu falei, a senhora sabe de muita coisa, dona Rita. Dona Rita era aquelas vizinhas, pastor Salmão, que quando a gente... porque lá não entra carro na vila da minha mãe. Aí o pessoal, na época, né? Eu ia fazer compra com meu pai, e existem frete na porta do supermercado, lá, o supermercado Carneiro, da Vila da Penha. Se eu lembro do Carneiro, eita Jesus... Supermercado Carneiro, meu pai, hoje é multimarket, né? Aí meu pai vinha trazendo as compras, a dona Rita era aquela vizinha que olhava da janela para saber o que tinha dentro da bolsa. Tá viva ou não tá, meu amor, ela até hoje? Fuma, bebe e o trem tá vivo. Eita glória! Deus vai salvar a dona Rita, porque eu creio em nome de Jesus. E ela olhava para dentro da bolsa, e eu falava para meu pai, pai, coloque 3 bolsas aí, porque a dona Rita vai ver que hoje nós não tínhamos dinheiro para comprar contrafilé. Compramos a 100 mesmo. E até hoje está lá a dona Rita. Tem gente que não dá nada por nós. Tem gente que não acredita, tem gente que, enfim. Mas Deus nos levará onde Ele planejou. Deus nos exaltará. Quem diria que você estaria onde você está hoje? Quem diria que você seria quem você é hoje? Quem diria, meu irmão, quem diria eu? Tem um cantor com tem uma música do Marco Antônio que ele diz, quem diria que eu seria quem eu sou hoje? Eu estava entrando, passando pela alfândega, pela Polícia Federal, lá no aeroporto do Rio de Janeiro, vindo para cá agora, alguns dias atrás, e quando a policial, ela olhou, pegou meu passaporte para comparar a fotografia, para carimbar, e ela procurou um espaço para colocar o carimbo. E eu olhei para aquilo, ela deu um sorriso sarcástico, e eu falei para minha esposa, eu falei, filha, para quem pulava o muro da estação de Cordovil para pegar o trem, porque não tinha dinheiro de passagem. Hoje eu não tenho mais espaço no meu passaporte para colocar carimbo. Isso é coisa de Deus. Nada, nada nesse mundo pode se comparar a esse Senhor que nós servimos. Quando eu digo que Deus ergue do monturo necessitado, é porque Ele vai lá no meio do lixo, pega e levanta e diz assim, é para todo mundo ver que eu sou o Senhor. Deus ainda vai te exaltar muito, meu irmão. Deus ainda vai te honrar muito. Deus ainda vai fazer muita coisa na sua vida. Aí Jesus chega uma hora do diálogo que eles começam a falar de local da adoração, e é aqui que eu me prendo quando Jesus diz para ela, a hora vem e agora é. O nosso presente é aquilo que temos a mordomia, que eu chamo e é o nome dele de Cronos. O tempo Cronos. Nesse tempo Cronos é onde eu, como mordomo dele, eu planejo ele. Eu olho num dia de 24 horas e vejo que tal hora eu vou orar, tal hora eu vou pegar meu carro, tal hora eu vou pegar minha esposa, tal hora eu vou para a igreja, e eu sou o mordomo desse tempo, chamado Cronos, que vem da cronologia, que vem da cronometragem. Eu sou o mordomo dele, sou eu quem organizo ele, sou eu quem dito as regras, sou eu quem tento me enquadrar e faço com que ele se exprima, às vezes, para que as coisas que eu quero que aconteça. Esse tempo é o Cronos.
Quando eu olho para Deus, eu vejo que o tempo de Deus é totalmente diferente do meu, porque Deus é o tempo Kairos. E o tempo de Deus, ele está sempre na minha frente. O tempo de Deus, ele está sempre lá na frente. Quando eu olho para um horizonte, quando eu olho para a vereda, que é a vereda de um justo, eu vejo que esse Kairos, que é onde as coisas de Deus acontecem, que é onde o papel é assinado, que é onde a porta é aberta, que é onde o filho é salvo, o filho é liberto, o marido é salvo, a esposa é liberta, a filha é liberta, é onde o milagre acontece. É o Kairos de Deus, é ação no tempo oportuno, é ação no tempo de Deus. E vivendo no meu Cronos, olhando para um Deus que eu sirvo, que é o dono do Kairos, eu vejo que quando ele diz para essa mulher que a hora vem, no meio do caminho ele muda, dizendo, não, a hora não vem mais, a hora é agora. A hora vem, o que é vir? É tempo futuro. Jesus está dizendo para ela, a hora vem, não, o futuro não vem mais. Eu vou mudar de ideia. No meio do caminho ele traz a mão e diz assim, a hora é agora. Se ele tivesse um relógio no pulso, ele iria dizer, não, eu não vou mais chamar o futuro, eu vou agora dizer que o que estava para acontecer amanhã na tua vida vai acontecer hoje. A hora não vem mais, a hora é agora. Como provocar que esse tempo que eu preciso que seja renido, que eu preciso que seja apertado, às vezes abreviado, aconteça na minha vida, que é o cumprimento da promessa, que é o Kairos. Como mordomo do meu Cronos, eu preciso usá-lo em direção ao Kairos. Como mordomo do meu tempo, eu preciso pegá-lo e levá-lo em direção ao Kairos. Como? É o que fizemos hoje. Saímos das nossas casas, colocamos a nossa roupa, nosso perfume, pegamos o nosso carro e viemos para a igreja. Isso é pegar 1h30, 2 horas, um menos ou mais, e falar para Deus assim, eu estou pegando hoje o meu Cronos, o meu tempo, e dedicando para o Senhor. Eu vou levar o meu tempo e vou levá-lo até o teu altar. Quando aquela mulher chega na beira do poço com uma necessidade chamada cântaro d'água, ela está dizendo para o Senhor, eu preciso levar para casa água. Eu preciso entrar na minha casa com esta água. Jesus começa a conversar com ela, e ela entende, percebe que ele é um profeta, que ele diz para ela coisas que nunca alguém havia dito. Imediatamente, ela entende que a real necessidade da vida dela não era, todos os dias ao meio-dia, pegar um cântaro d'água, deixar um marido, que agora era o 6º, ir à beira do poço, pegar água e levar. Quanto tempo aquela mulher perdeu fazendo isso, escondida? Jesus está dizendo para ela, chegou a hora de você aproveitar melhor o seu tempo. Chegou a hora de você aproveitar melhor os minutos que eu dei para você. Chegou a hora de você aproveitar melhor a sua vida. E nós entendemos que aquela mulher, quando volta para dentro de Sicá, para a sua cidade, para a sua província, ela volta sem o cântaro. A Bíblia diz que ela, no verso 28, que ela deixou o cântaro no pé de Jesus. Quando ela deixa o cântaro no pé de Jesus, ela vai para dentro de Sicá, era como se ela estivesse dizendo, quanto tempo eu perdi indo com aquele cântaro vazio e voltando com ele cheio, mas hoje eu fui com ele vazio, deixei ele lá e voltei comigo cheia, porque o real tempo aproveitado não é pega e leva cântaro, não. O real tempo bem aproveitado é fazer o que eu estou fazendo agora. Aí a Bíblia diz que ela está dentro de Sicá, pregando Jesus. Olha a troca que houve no texto. Jesus está olhando para os seus pés e vendo que diante dele existe um cântaro. Ele percebe que pertence àquela mulher e diz assim, ela deixou aqui a sua necessidade, ela deixou aqui o seu problema, ela deixou aqui aquilo que ela veio buscar. Quanto tempo essa mulher perdeu carregando esse balde d'água? Mas hoje ela voltou sem ele. Então vou fazer o seguinte, eu vou cuidar da necessidade dela e ela vai pregar minha palavra dentro de Samaria. Jesus não pode entrar em Sicar para pregar porque ele é judeu. Mas para haver ministração da palavra dentro da província dos samaritanos, naquele dia, Deus, ele muda a história de uma mulher samaritana que era uma mulher leviana, usada pelo diabo. Ele usa ela para pregar para os seus vizinhos e dizer que Jesus era profeta. Enquanto fazemos para o reino faz para nós.
Enquanto ela prega para o reino Jesus cuida do cântaro dela. Era aquele dia que a história dela teria que ser mudada. Era aquele dia que a história dela iria ser mudada. No final deste diálogo, quando lemos aqui, ele está dizendo que o futuro precisa vir. Quando eu pego meu tempo e levo até o Kairós de Deus, eu provoco esta colisão. Nasce um terceiro tempo, que eu chamo este tempo de tempo Kairós, tempo profético. A junção, a colisão do Cronos com o Kairós, essa batida, essa pancada, essa colisão, nasce para a minha vida o tempo profético. Para que nós entendamos melhor, o tempo que eu tenho, que é o meu Cronos, e o tempo que Deus tem, que é o Kairós. Eu preciso levá-lo, meu Cronos, até esse Kairós para eu viver esse tempo profético, que é o tempo do sobrenatural. Entendam que o tempo profético, ele não tem um dono específico, como o Kairós tem e o Cronos tem. O tempo profético, ele nasce através de uma colisão. Ele é provocado. Como é que eu provoco o tempo profético hoje, na minha vida? É quando eu pego o meu tempo e vou até esse Kairós e provoco essa colisão, essa junção, esse encostar, e eu faço com que aquilo que iria acontecer há 10 anos, aconteça hoje. Eu provoco alguma coisa no reino espiritual. Tem pessoas que não querem provocar mais, querem que as coisas aconteçam quando tiver que acontecer. Quando eu provoco, eu estou me sentindo útil. Quando eu provoco, como eu provoco através da oração, eu provoco através da obediência, eu provoco através da adoração, eu provoco esse tempo através da minha vida de retidão ao Senhor, eu provoco esse tempo com fidelidade a Deus, eu provoco esse tempo fazendo as coisas para Deus, muito mais do que as minhas forças permitam que eu faça. Isso é provocar o tempo profético. Quando você provoca o tempo profético, você abreveia o tempo. Quando você provoca o tempo profético, você faz com que o tempo fique curto, você faz com que algo que iria acontecer muito depois aconteça antes, porque você está buscando isso, porque você está fazendo com que isso aconteça, porque você está provocando isto. Davi foi ungido em 1 Samuel 16, para ser rei. Davi assumiu o trono em 2 Samuel 5. De 1 Samuel 16 a 2 Samuel 5 se passam 20 anos. Nesses 20 anos, cronologicamente, historicamente, você vê dentro de 20 anos urso, leão, gigante, Eliabe, Aitofel, como foi lido aqui. Você vê Samá, você vê Saul, você vê caverna. Sabe o que significa isto? Que o nosso adversário não está satisfeito quando eu chego a uma conclusão que eu preciso provocar para que as coisas aconteçam. Quando eu quero provocar, quando eu quero buscar, quando eu quero fazer, surge um urso para me atrapalhar. Quando eu quero fazer mais para Deus, quando eu quero buscar mais a presença de Deus, quando eu quero orar mais, quando eu quero me dedicar mais para Deus, aparece um leão. Quando eu quero fazer mais, aparece um gigante. E os inimigos vão aparecendo. Mas o melhor de tudo é que todos esses inimigos que aparecem para ficar para trás. Porque nós sempre avançamos e os nossos adversários ficam para trás. Todos os seus adversários ficaram para trás para você chegar até aqui. Existe uma palavra chamada esperança nessa história. Esperança no original é a palavra chamada tigavá. Tigavá é a ideia de esticar o fio de uma corda. Quando eu estico o fio de uma corda, usando a história de Davi, eu vejo que Davi amarra a ponta da corda em 1 Samuel 16, quando Samuel o unge. E ele começa a esticar, ele começa a ter esperança. O que é isso? É quando eu recebo algo de Deus e Deus diz para mim, eu vou te dar um carro. E eu anoto no meu papel, no meu bloco de notas, porque isso aconteceu no dia 22 de novembro de 2015. Deus falou que vai me dar um carro. Só que ele não falou quando ele daria o carro. Do dia em que ele fez a promessa, até o dia que ele vai cumprir, que ele não falou a data, que ele não falou quando, que ele não falou a hora e nem onde. Isso fica uma incógnita diante de nós. Passa então a entrar em vigência uma coisa chamada tigavá.
esperança. Esticar o fio da corda é você saber quando você foi prometido que algo seria acontecido na tua vida, mas você não saber quando que isto iria acontecer. Aí você começa a ter esperança, a ter tigavá, a esticar essa corda, porque a outra ponta dela precisa ser presa. Onde? No dia do cumprimento da promessa. Nesse meio tempo de esticar, é a mesma coisa de que você pegar o teu cronos, a tua vida, o teu ser, tudo que há em ti, e levar até Deus, levar até a presença do Senhor. Isso traz a você perseverança. Por quê? Porque no meio do caminho você já venceu um urso. Quem vence um urso tem força para guerrear contra o leão. Quem vence o leão tem força para guerrear contra Golias. E a caverna não é nada perante isso. Porque quem já passou por tanta coisa, que já viveu, que já enfrentou, que já venceu, caverna é coisa pouca. Onde você vai amarrar essa outra ponta da corda? É quando eu carrego esta corda e eu preciso entregá-la até o Kairós. Enquanto você não chegar até o tal do Kairós, você não pode parar. Essas guerras que enfrentamos na vida, e vemos algumas pessoas que recuam, desistem, esmorecem, voltam, é porque não tiveram perseverança, não tiveram forças para continuar esticando a corda, para continuar provocando, para continuar fazendo por onde, para continuar buscando, para continuar orando. Pessoas entram e saem em congressos, em conferências, em projetos, em propósitos, em campanhas, mas nada acontece. Isso é Deus provando a nossa fé e dizendo: continue esticando o fio dessa corda. Eu não sei como está o quadro de vida que você está vivendo hoje. Eu não sei, não posso ver isto. Mas como esta palavra é uma palavra profética, e o Deus da palavra é o Deus que conhece cada uma vida que aqui está. Ele sabe o que você tem enfrentado hoje. Ele sabe o que você tem enfrentado no momento atual da sua vida. Ele conhece as nossas crises, conhece a razão da nossa perda de sono, conhece a razão do nosso sofrimento, conhece todas as causas e os efeitos. E nessa noite Ele nos diz: ei, estica o fio dessa corda. Chame à existência aquilo que ainda não existe. Nessa noite Ele nos ensina que perder tempo com aquilo que não é de Deus é ver a vida passar. E quando você se deparar, você vai ver que o Cronos te venceu. Porque o Cronos vence o homem. Chega a idade, as forças vão se exaurindo, as forças vão terminando, e você não tem mais a garra e a gana e a vontade daquele jovem que você foi ontem. É por isso que hoje Deus fala para jovens, para experientes, para maduros, para novatos na fé. E Ele diz para o novato: aproveite a sua juventude. Ele diz para o experiente: eu sou o Deus que renova as tuas forças. Ele diz para todos nós: enquanto você não chegar ao teu sucesso, ao teu milagre, ao teu porto seguro, você não pode desistir. Fica de pé, por gentileza. A hora vem, e agora é. E Ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A hora vem, eu chamo à existência aquilo que ainda não existe. A hora é agora. A hora vem, a promessa que Deus fez que ia salvar a minha família. Hoje eu vou adorar a Deus para que isso aconteça mais rápido. Cada adoração, cada louvor, cada júbilo, cada glorificação que você pronunciar, verbalizar de coração aqui, é você que está abreviando o teu milagre chegar mais rápido. O tempo está terminando. E você está aproveitando e dizendo que o teu milagre chegará. Ainda nesse ano de 2015, Deus colocará nas nossas mãos coisas grandes. O ano não terminará sem que você tome posse daquilo que você foi prometido que teria. Nem que para isso você corra esticando esse fio dessa corda.
A hora vem, vem. Que hora é essa em que os verdadeiros adoradores adorarão, Pai? Verdadeiro é o contrário de falso. Jesus diz para ela: os verdadeiros adoradores adorarão. Se ele diz o verdadeiro, se ele enfatiza a palavra verdadeiros, é porque existem os falsos. Quais são os falsos? São aqueles que só adoram a Deus quando tudo vai bem. São aqueles que só adoram a Deus quando a conta bancária está cheia, quando o carro tem gasolina, porque se o carro faltar ele não adora, ele xinga. São aqueles que só exaltam a Deus porque os celeiros estão transbordando, as bênçãos estão chegando. Mas o verdadeiro adorador é aquele que olha da janela da casa e vê que a figueira não floresceu naquele dia. Ele olha da janela da casa e percebe que as vacas não produziram mantimento, e até as ovelhas haviam sido arrebatadas. Ele vê que até a videira não deu o seu caule, o seu suco, a sua vida. Aí ele olha para Deus e diz assim: tudo diz que não, tudo está dizendo que eu tenho que murmurar, mas eu vou fazer o contrário. Ele diz que todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová é o seu nome. Se você adorar do fundo da tua alma nesta noite, você vai provocar um tempo profético na tua vida. Se você bater no peito, olhar para Deus e dizer: tudo diz que não, as circunstâncias dizem que não, os problemas estão dizendo que não, o Brasil, o mundo, está tudo diz que não. A crise está batendo na porta, mas ela não entra para o lado de dentro da igreja, ela fica da porta para fora, porque os umbrais das nossas portas de entrada têm a mancha do sangue do Cordeiro. A crise não vai entrar na tua vida, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor já mandou anjos ao teu respeito, e nessa noite Ele te diz: apenas me adore, apenas exalte o meu nome, apenas glorifique o meu nome, porque enquanto você me adora, enquanto você glorifica, eu visito você, eu te encho, eu te renovo. Adore a Deus nessa noite, adore ao Senhor nesta noite. Que Deus nos abençoe.